Caminhoneiro que não conhece Hogwarts é uma cilada, Bino? É uma cilada, Bino. HBO tem vergonhinha de super-heróis? Fui obrigado a vir fardado, a vir com a máscara e com a camiseta, porque eu não tenho vergonha dos quadrinhos e de super-heróis. O episódio tem o seu momento Odete Reutemann. Eu detesto ser portadora de notícias ruins, mas a vida é chata, meu bem. Roda a vinheta, roda a abertura para nós falarmos do primeiro episódio, finalmente, de Lanternas da HBO. Vou fazer o juramento dos Lanternas em estilo Racionais. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal irá de penar quando a luz do Lanterna Verde enfrentar um Lanterna Verde na estrada. Ai, eu sou retardado. Hi Brasil! Eu sou o Jimmy aqui do canal Jimmy Nada Neutro, o seu Lanterna Verde Duende Verde Brazuca. Muito verde, né? Nossa senhora. Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Já deixa aquele like, deixa o seu comentário do que você achou do primeiro episódio de Lanterns. Não se esquece que essa resenha é com spoilers. Se você é um spoiler fóbico, se você também não gosta de que estraguem a sua experiência, igual eu, corre lá na HBO Max, assiste o primeiro episódio e depois vem fazer essa resenha comigo, escutar os meus comentários aboborísticos. Bora lá então. Eu vou tirar essa máscara, né, pra não ficar com a máscara o tempo inteiro. Pessoal, eu nunca estive tão próximo da persona do meu canal, que é o Duende Verde. Não sei se gostei ou não gostei desse episódio. Uma hora eu estou Norman Osborn bolado, puto, e outra hora eu estou Norman Osborn amor, love. Uma hora hater e outra hora fã. What? But you can't do this to me. You know how much I sacrificed? E é aí que essa série pode ser uma cilada, Bino. Porque você pode pegar, odiando o distanciamento dela dos quadrinhos, da lore cósmica de Lanternas Verdes, mas a cilada é que você pode amar a série do mesmo jeito. Eu assisti o episódio 2 vezes, pessoal. Uma legendado, aquela legenda horrorosa de Portugal, e depois eu assisti dublado, a versão dublada eu gostei mais, tá? E o primeiro episódio, pessoal, ele entrega o que os trailers já entregavam, né? Aquele True Detective dos Lanternas Verdes, o que já tinha sido prometido desde aquele vídeo que o James Gunn soltou anunciando os projetos em 2023, se eu não me engano, que ele anunciou os projetos da DC. Ele já falava que o template, que a inspiração era True Detective. Então, ela entregou, o primeiro episódio entrega o que os trailers estavam prometendo, tá? E aqui a gente tem que assistir com o coração verde aberto. Coração verde é estranho porque corintiano não vai querer ter coração verde. Eu sou corintiano, não vou querer ter o coração verde. Assista com o coração aberto, porque é uma reinvenção dos Lanternas Verdes. É como se fosse, pessoal, uma graphic novel. Aquelas novelas gráficas. E aguarde esse termo novela, que eu ainda vou usar ele bastante aqui nessa resenha, tá? É uma adaptação dos Lanternas pra caber dentro do guarda-chuva da HBO. Acho que é por aí que eles estão indo, nessa abordagem diferente, tá? Me parece um pouco uma série, uma Lanterna que poderia muito bem ser feito pelo Christopher Nolan, por exemplo. Inclusive, ele poderia caber facilmente no universo de The Batman do Matt Reeves com Robert Pattinson, tá? Eu achei um pouco próximo, assim. Você enxerga uma tentativa da série de tornar um Lanterna Begins, que os Lanternas Verdes são algo viável de existir, parecido com o que o Nolan tentava fazer com Batman, tá? Essa coisa dele ser passível de existir realmente, ser viável, né? E até o humor me lembrou um pouco de Batman, um humor sutil, interessante de você ver, mas mantendo aquela coisa meio séria que a gente gosta na DC, uma coisa mais sóbria. É uma produção provavelmente feita pra ganhar um Emmy, a HBO quer ganhar um Emmy, um Globo de Ouro, um prêmio de melhor série de televisiva, melhor adaptação, talvez, de obra. Mas me parece muito que ela tem uma vergonhinha de ser super-herói. Vergonha, desgraça. Tá? Sabe aquela mocinha
de novela, do interior, que tem vergonha dos pais, vergonha da cidade onde mora e sonha ir para um outro planeta na metrópole, praticamente, ser rica. A HBO me parece isso. Tá com vergonha do material original, vergonha dos uniformes, vergonha da máscara, vergonha de identidade secreta, por isso eu fiz questão de botar máscara hoje. Ela tem vergonha dessas coisas, por isso que ela tem que trazer ali mais pra ter uma carona HBO, entendeu? Mesmo os trailers tendo os constructors, me parece que esse o uso no primeiro episódio é um uso bem tímido, né? O que a gente vê no primeiro episódio são poucas coisas super-heróicas, por assim dizer, como com pouquíssimo tempo de tela pra isso, né? A impressão que a gente tem é que é uma série policial, que por acaso tem, eles ao invés de usarem pistolas, eles usam os anéis da tropa, né? Você percebe isso em alguns diálogos ali do Hal Jordan com o Jon Stewart. Ele, pra mim, são alguns diálogos meio com desculpa, né? Porque ele fala, por exemplo, pra não usar o anel, pra não ter muitos construtors, o roteirista entrega nos diálogos, é uma arma perigosa, deve saber quando se deve usar. Júnior. Esse é o Hal falando pro Jon Stewart. E ele também dá uma justificativa em algum momento lá, porque que ele não está fardado com uniforme de Lanterna Verde. Porque é igual uma gravata e não sei o que. Mesmo isso estando de acordo com o personagem meio... que tá de saco cheio de ser um policial intergaláctico, um Space Cop, como a esposa lá do caseiro fala pro Jon Stewart, você percebe que eles estão entrelaçando com a personalidade do Hal Jordan, mas são elementos para justificar o não uso dos uniformes e dos construtors, tá? Sem contar que eles devem querer economizar bastante no orçamento. E tudo é só dito em diálogo, você não tem cena nenhuma que aparece na tela. Nada sobre a Ben-Sur, nada sobre o planeta que ele cita que foi impedido a guerra civil, tudo é só falado. Nada é mostrado em tela, acho que para enxugar o orçamento e usar o dinheiro só para o que eles acham extremamente necessário de efeito visual. Vocês aí que estão me assistindo, trabalhadores CLTs, que pegam trem todo dia, acostumados com esse ambiente corporativo, esse ambiente de empresa. Sabe aquele ambiente de trabalho que você chega e existe 2 funcionários? Existe aquele funcionário novo, dedicado, comprometido, esse nome que o mundo corporativo usa muito. Segue as regras, não chega atrasado, cumpre todo o seu papel e respeita a hierarquia. Esse é o Jon Stewart. Mas também tem aquele funcionário veterano que é muito bom no que faz, mas já tacou foda-se pra empresa. Chega atrasado, falta, mete atestado, discute com o chefe e não respeita muito a hierarquia. Esse é o Hal Jordan. A Tropa das Lanternas Verdes é basicamente uma multinacional cósmica. Os guardiões são daquele RH e já deviam ter demitido o Hal Jordan há muito tempo, mas ele é muito bom no que faz. Eu me sinto foda. Tendo essas 2 figuras, o funcionário novo e o funcionário velho, o veterano, o aspira e o veterano. Basicamente, a sinopse desse primeiro episódio é o treinamento do Jon, que é interrompido, pessoal, por uma mensagem do holograma, trocadilho do Jon Stewart. Bem-vindo ao meu time, Jon Stewart. Trocadilho de tiozão verde. Esse treinamento é interrompido por um holograma que avisa que está tendo chuva em Rushville, em Nebraska. O Hal Jordan corre para saber que aquele era um alerta, um código que só ele entenderia, a consciência do Hal Jordan de 10 anos atrás, gravada dentro do anel. A série nos apresenta esse argumento que os lanternas devem, semanalmente, fazer um backup da sua consciência dentro do anel, para lembrar de algumas coisas, meio um diário ali, que o Batman faz, o Robin de Peça vai fazendo no caderninho. Alô? Planeta Terra! Planeta Terra! Planeta Terra chamando! Alô? Extra! É mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva. Esse diário é dentro do anel. E é essa consciência que alerta o Jon avisa e ele sai voando pra investigar assassinatos em Rushville, Nebraska. Aliás, uma bela cena de voo, né? Uma das melhores cenas de voos, assim, que você já deve ter visto em série, provavelmente. Durante o episódio, pessoal, são 3 momentos no tempo, tá? 1996, depois pula pra 2016 e 2026. 3 e até 4, se você lembrar da entrevista dele pra televisão, que ele fala que já é há 10 anos Lanterna Verde, que ele se revela pro mundo, né? E ele dá a entrevista em 96, depois de 10 anos, que ele já estava atuando, então, em 1986 que o mundo conhece ele mesmo, né? Como Lanterna Verde. E isso gera algumas perguntas, né?
se o Hal teve alguma convivência com uma sociedade da justiça, talvez. Será que ele era o Alan Scott da Sociedade da Justiça? Não tem nenhuma citação de Alan Scott. Eu gostaria de ter tido uma homenagem, tá? Alan Scott, pra quem não sabe, é aquele lanterna que tinha o primeiro Lanterna Verde dos quadrinhos, loiro, com aquela camisa vermelha, né? Tinha um uniforme vermelho, uma bateria aqui uma coisa mais literal, né? O desenho da bateria uma elipse amarela, né? O primeiro dos Lanternas Verdes, né? Mas não teve nenhuma menção a ele, tá? Em 1996 a gente tem John Stewart, aquele flashback que a gente já tinha visto. Eu já fiz um vídeo sobre isso, aqueles 5 minutos. Eu guardei algumas coisas pra falar na resenha do episódio, né? Porque eu já imaginava que ele seria bem o começo do episódio. E é legal, uma das coisas que eu não falei naquela análise é o encantamento do John com um super-herói. Eu lembrei muito da cena, olhando essa cena, e de me identificar, eu lembrei quando eu assistia na TV Manchete as coisas de Cavaleiros do Zodíaco, Tokusatsu, eu me via ali naquela criança admirando o super-herói, né? Então eu gostei bastante dessa cena dele assistindo, né? Do encantamento que ele tinha pro super-herói, né? E me parece, pessoal, que ele foi treinado, né? Desde pequeno pra ser um Lanterna Verde. Me parece que o pai dele já sabia. Pra mim eu fiquei com essa impressão. Ele já sabia que o filho seria um Lanterna Verde. Ele vai treinando o John, mesmo que seja uma coisa extremamente abusiva, me parece. Mas ele vai treinando o John pra ser um Lanterna Verde, né? Por isso aquela cena da maçã que eu citei na outra análise, que era um pouco Guilherme Tell, né? Eu acho essa cena um pouco mal construída, tá? Porque dá toda uma impressão que é uma punição que vai ser, né? Que ele desobedeceu, que ele não podia assistir televisão. Não sei se haverá outro flashback, né? Ele tava desobedecendo. Só que você vê como a posição... O Leprechaun caiu. A posição que as crianças ficam como se estivessem com medo do pai mesmo, né? E o John é o único que não tem medo, e eles ficam assistindo na janela, né? Você vê que enquanto a câmera vai saindo da casa e vai pro lado de fora, você vê marcações de tiros, né? Então ele tá medindo a altura do John com tiro, né? Esse gosta do filho. E ele tá determinado a fazer com que o filho não tenha medo, justamente por já saber, talvez desde 1986, qual que é o principal requisito para ser um Lanterna Verde. Ou talvez a gente tem uma cena no trailer que é a mãe, parece que é com John Stewart bebê, encontrando o que para mim parece ser um guardião. Então, talvez eles já saibam que ele está destinado a ser, foi escolhido pelos guardiões. Isso é o que me deu a entender, né? E provavelmente o episódio ele martela muito sobre hierarquia, né? Sobre você respeitar ou você desobedecer, você ser um transgressor. Muito na figura do Hal Jordan, e Hal Jordan é assim nos quadrinhos e é assim nas animações. Ele desobedece muito os guardiões, né? E o John é o cara que respeita, né? Essa hierarquia. Talvez a gente tenha um arco durante a série do John percebendo que ele vai ter que ter umas pitadas de Hal Jordan. Uma hora ele vai precisar questionar a hierarquia, né? Porque ele respeita muito o tempo todo. Sim, senhor, sim, senhor. Ele fala isso pro pai dele, ele fala isso pro Jordan, ele respeita a xerife lá, ele quer informar pra ela. Então, eu acho que vai ter um arco do John, talvez ele entender isso, não sei, né? Ou dele encontrar um equilíbrio entre esse respeito e essa transgressão, né? Homem com H. Meu patrão. Ídolo. Meu patrão de novo. Ciúme. Quando alguém chama o meu patrão de meu patrão, aí eu tenho ciúme. Palco. O escritório do meu patrão. Paixão. O perfume do meu patrão. O bicho cheiroso. Em 2016 a gente tem o treinamento, que é interrompido, né, pelo aviso da consciência do anel, ali do backup, na nuvem. Eu achei isso muito interessante, que mostra um pouco da capacidade do poder do anel, tá? A gente precisa ver nessa série que ela realmente é uma arma de destruição em massa, como o Caseiro fala, e que ela é uma das armas mais poderosas do universo DC. Eu quero enxergar isso na tela. HBO, me entregue isso, por favor. Então o Hal é o cara que chega atrasado, né? Você vê essa cena ali dele chegando pra encontrar o John e fala que porque todo sim senhor parece que você está mandando me ferrar, né? Me foder. Ele cita que ele ficou 4 semanas ausente, se eu não me engano é isso, 2 semanas ausente, no planeta Faron 4 pra evitar uma guerra civil e depois saiu pra comemorar. É uma menção a um quadrinho, tá? Pela pesquisa que eu fiz, bem antigo dos anos 80, tá? 82, se eu não me engano, tá? É uma menção só, ele realmente age nesse planeta, aqui a série quis fazer essa citação, mas novamente, não mostra em tela, não tem nenhum flashback, é só um diálogo do Hal, né? O mistério, pessoal, esse assassinato, eu achei bem mal construído, tá? Não me fisgou. Eu sei que tá sendo muito elogiado na maioria dos canais nerds, que eu sempre dou uma olhada nas críticas antes de gravar meu vídeo, tá? Até porque eu gosto de ver se eu concordo, se eu não concordo, se eu tenho algo para acrescentar.
e eu achei mal construído, não me fisgou o mistério, tá? Eles nem mostram um tiroteio na quadra pra que nós, como telespectadores, será que ainda se usa esse termo? Nós que estamos assistindo ao episódio, a gente desconfia daquela cena do tiroteio também, a gente acha que tem algo estranho ali pra gente entrar no mistério também, né? Eles não mostram, né, só o Hal falando e pedindo pro John a fazer uma avaliação do que possivelmente teria acontecido. Gosto bastante da xerife ali que demonstra... A xerife e o policial que recebe o John, né? O John não voa com o Hal pra Nebraska, ele precisa ir de avião, gastar umas milhas pra chegar a Nebraska, a Rushville. E a xerife fala que uma coisa é você ver sobre alienígenas na televisão e você saber que existe outra coisa, isso tá perto de você, né? E eu acho isso bastante real, esse diálogo, eu gostei bastante. É uma coisa você lidar isso como realidade próxima de você, né? É como se a gente... É um paralelo bom com a vida real, porque a gente vê violência na televisão, você vê assalto, você vê muitas coisas que às vezes não acontecem com você e você acha que não vai acontecer, né? Violência em centros urbanos, aqui na cidade, em São Paulo, onde eu moro. E a gente só realmente... É diferente você ver na televisão, você vê em algum lugar, e isso acontecer com você ser vítima de uma violência urbana, você ser assaltado, é diferente, né, quando chega próximo de você. Então eu achei muito real, eu gostei muito desse diálogo. Só que o trailer já falou de caçadores cósmicos, né, então a gente sabe, o trailer talvez não deveria ter entregue isso pra gente, né, pra que a gente ficasse um pouco no suspense do que seria, né. Talvez isso teria sido melhor, não sei. Gosto que você tem ali no policial que recebe o John, na xerife e no caseiro, esse sentimento que já tá espalhado um pouco no DCU, que o James Gunn, o Tom King tá criando, anti-meta-humano, né? Você tem isso no Lex Luthor, no filme do Superman, você tem isso na série do Pacificador, com o Frank Grillo e a equipe dele, e agora você tem Lanterns, né? Você percebe que são pessoas que já lidam com aquilo há muito tempo, isso é legal, está estabelecido o Lanterna Verde, né? Estabelecido alienígenas. Então são pessoas que tratam aquilo como rotina já na série, né? Falando em hierarquia, né? Que foi uma coisa que eu comentei. O Hal mostra aquela desconfiança dos Guardiões, porque o John o questiona, né? Porque como que ele conseguiu o anel? Ele cita o Abensur, cita toda a história, não tem flashback, é só contado, né? O sentimento que ele teve, né? Ele falou que não tinha medo, a bolha pegou ele e levou até o local onde o Abensur tinha caído. E ele desconfia, né? A Terra me parece uma certa periferia da galáxia, né? É um fim de mundo, como ele mesmo fala, meio periferia aqui de São Paulo, né? Que ninguém liga, não manda ninguém pra cá. Os Guardiões também tratam a Terra como periferia, né? Da galáxia. Vamos perguntar dele ali, ó. Olá, terráqueo, viemos em paz. E aí vem da hora? Claro, no seu planeta são 4h20. As ideias. De que quebrado vocês são? Quebrada? Como assim? Tu quebrou alguma coisa? Eu não, tu quebrou? Não. E ele tá desconfiado, talvez aquilo não era pra acontecer. Eu acho que isso tá ali amarrado no mistério. Provavelmente a morte do Abensur é essa. Talvez seja essa grande mistério que o James Gunn falou que teria no DCU, né? Que deve unir a Liga, né? Ele pode ter envolvimento. A morte, quem que tentou matar o Abensur, né? E ele questiona por que a Terra não tinha uma Lanterna Verde. Ninguém queria, né? Ninguém ligava pra esse tipo de ser vivo que tem pros terrestres, né? E nos quadrinhos também é assim, né? Eles desconfiam da moralidade um pouco dos humanos, né? Dos terrestres e tal. E eles não queriam que humanos fossem realmente lanternas, né? Tem uma questão assim em algumas HQs dos Lanternas Verdes. E alguém precisa fazer com que os roteiristas passem pela lei seca no mundo de super-heróis, né? Um bafômetro antes do cara escrever roteiro pra série de super-herói, né? Porque toda produção tem uma Big Bar. Supergirl teve Big Bar. Pacificador tem Big Bar umas 2 vezes. Lanterns tem. A recente série do Spider-Man tem Big Bar. Os caras são tarados em porrada e bebida dentro do bar, hein? Eu também de você? E eu tenho. Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou. Arreia. Você. Aí porque eu falo que eu achei um pouco mal construído, tá? O Hal, ele inventa uma briga no bar só pra ser preso e interrogar o possível alienígena, né? Pra mim, faria mais sentido, gente, que ele argumentasse com a xerife, que é um lugar que ele monitora. Ela diz que a jurisdição dele é só em casos extraterrestres, né? Casos de alienígena, né? Se ele tá ali, se eles já sabem isso, acho que tinha que ter um pouquinho de mais respeito com o Lanterna Verde, né? Mas ela caga pra ele, né? Quer que os dois saiam de perto, né? Eu gosto desse sistema de jurisdição, tá? Eu acho que faz sentido ter
quando envolve um pouco de política e leis humanas na conduta de super-herói, pra eles saírem agindo assim, a torto e a direito. Isso é também tema de Superman, né? Quando a Lois questiona o Superman, eu gosto disso, tá? Eu acho que faria mais sentido ele, como eu falei, ele tentar argumentar e ele ter um encontro mais orgânico com o Caseiro. Afinal de contas, os dois são paranoicos com alienígena, né? O Hal tá certo porque ele era um alienígena, mas tem o Caseiro que acha que haverá uma colonização, uma invasão alienígena, e você vê a paranoia ali, né? Eu acho que teria uma maneira com o roteiro organicamente juntar os dois sem precisar da treta no bar, né? Ou você poderia manter o Hal sozinho, sem precisar da treta. Talvez a xerife permitir que ele interrogasse, só que ele passasse do ponto com o alienígena, ele segurasse mais, porque ele entrega muito rápido que ele é um alienígena, né? Por isso que eu acho que o mistério não é bem trabalhado. Ele poderia ser abusivo com a vítima, no interrogatório, ser preso por isso, e aí você ter talvez o filho do Caseiro. Eu achei forçado a treta. Aliás, os caras não estavam nem aí, né? Os caras do bar sentaram a porrada no Hal Jordan, não tiveram medo nenhum de brigar com o Hal Jordan, mesmo sabendo, né? Porque você vê que o Hal Jordan é uma estrela, ele é conhecido já, né? Um monte de gente pedindo autógrafo, ele fretando com a mãe da menina que pediu foto e tal, explicando pro atendente do bar por que ele não fica fardado, que tem o negócio da gravata, e os caras sentaram a porrada nele. Guardiões, dá um anel pra cada um desses. No sentido de dar um anel, esse anel aqui, né? Dá um anel pra cada um desses caras. Esses caras não tem medo. Tem um monte de lanterna verde ali. Dá pra eles, porque eles sentaram a porrada no Hal sem cerimônia nenhuma. Tá cheio de aspirante a lanterna verde ali, hein? Jogador de bilhar. Aí o cara solta ele, paga lá a fiança, aparece o marido da xerife, e a gente vê o que o Lindelof, o roteirista, Damon Lindelof, o Tom King e o Chris Mund, quer fazer ali. O que eles querem passar a mensagem ali, que não é nada sutil, né, sobre xenofobia, né, com o dono ali da fazenda, e pode ser que ele seja um alienígena, seja alguma figura disfarçada, até pode, mas eu acho que vai ser meio fraco. Você sabe que o Lindelof tem essas questões políticas muito aguçadas no roteiro nele, pelo Watchmen, pelo qual foi a outra série que agora que eu esqueci que ele também, essa questão política tá sempre muito latente nos roteiros dele, né? Tá ali como subtexto. E você percebe aqui que há alguma coisa abusiva ali naquela fazenda, né? Tá todo mundo ali meio obrigado. A xerife parece ser casada, devendo alguma coisa ter casado por obrigação com o filho dele, talvez. Eu tô aqui, né? Especulando. A própria mulher dele que fica com o John, ali, o John Lanterna Verde comedor de casadas, também me parece ali, tá ali meio por obrigação, né? Você vê ali no momento que ela interage, o John, que ela dá o nome pro John, né? Depois de ter dado outras coisas. Com o neto dela, ela não tem cara de ser avó nem ferrando, né? Nenhum dos dois, na verdade. Nem o Caseiro lá e nem ela tem cara de ser avó. Eu não guardei os nomes, tá, gente? Então, me perdoem por isso. E a xerife ainda fala, né? Explicitamente pro Hal não se envolver com aquele cara dali, com o dono, que não é o dono, né, da fazenda. Ele fala que ele só tá guardando pra um outro, né, que tem um chefe ali, né. Talvez o chefe dele seja alguém, ou seja, ele seja um caçador, não sei se... Eu acho que vai ficar um pouco fraco se ele for um caçador, né. Mas tem essa possibilidade, né. E a xerife fala pra ele, voa daqui, você pode voar, voa e vai embora, né. Não queira se envolver, não queira ficar devendo nada pro... É o William, né, William alguma coisa o nome do... Depois nós temos uma frase que eu gostei bastante, que você constrói o que é o John Stewart, né? Ele fala, todos somos aliens, só depende do planeta que você tá. Uma frase boa, mostra um pouco da empatia do John, né? Uma coisa que ele tem, que ele sabe que você sofre preconceito dependendo da onde você estiver e como você estiver, né? Isso é muito interessante, né? E demonstrando um pouco da bondade dele, né? Essa frase eu achei inspiradora, né? Que ele falou, né? E com esse tipo de coisa que você vai construindo o personagem, né? E ainda numa cena dele desenhando, né? Aí me conquistou, né? Lanterna desenhando, mostrando criatividade, né? E lembrando que ele é um arquiteto, né? Nos quadrinhos, além dele ser fuzileiro, ele é arquiteto. Por isso que cada construtor de cada Lanterna Verde tem uma característica, né? E isso é bem legal porque eu lembrei de uma cena pra mim, fã de Lanterna Verde, mais fã, o meu preferido é o Kyle Rayner mesmo, que ele desenhava, nos primeiros quadrinhos que eu li dos Lanternas, ele desenhava, né, assim, e usava aqui, assim, o anel até pra preencher o traço do logo, porque o Lanterna Verde é design gráfico, né. E isso eu lembrei da cena dele fazendo um retrato ali, meio que ele tava fazendo um retrato do Alien, né, falado, acho que era isso, né. Eu fico triste porque talvez você não tenha, né, depois um Kyle Rayner, eu queria ver um Kyle Rayner na série depois, né.
em futuras séries, ou até no DCU, num filme das tropas, não sei. Das tropas, né? Num filme da Tropa dos Lanternas Verdes. Mas essa característica de criatividade e desenho, se você já inserir ela no John, você talvez não tenha como diferenciar depois do Kyle Rayner, ou se você for para um caminho de espaços de criatividade diferente, de um designer para um arquiteto, cada um tem um tipo de criatividade, né? Você pode ir por esse caminho, mas eu espero que o Kyle Rayner uma hora apareça também, como a Jessica Cruz, né? Outros Lanternas Verdes. As atuações, pessoal, no interrogatório eu achei fantástica, dos dois. Tanto do Kyle Chandler, ele tá muito bem, pra mim, de Hal Jordan, tá? Que ele manda muito bem, né? Eu achei que o Kyle Chandler manda muito bem como Hal Jordan, tá? Ele passa a vibe do Hal Jordan mesmo, dos quadrinhos, mesmo estando mais velho, né? Agora, um caminhoneiro não conhecer Harry Potter, pra mim, é totalmente compreensível. Você aí, para um caminhoneiro agora na rodovia, causa um acidente. Não, pergunta pra qualquer caminhoneiro aí, qualquer Pedro e Bino da vida, se ele sabe onde o Harry Potter estudou. Provavelmente nem Harry Potter ele vai saber direito o que é, aqui no Brasil. É totalmente normal ele não saber o que é Harry Potter, saber o que é que ele estuda em Hogwarts, saber o que é um Voldemort, a Voldemort. Não vai saber, pra mim não faz sentido. Eu adorei a citação de Harry Potter, eu amo Harry Potter, fã de Harry Potter, tenho aqui a varinha do Voldemort, do Lorde das Trevas, mas pra mim não faz sentido o argumento pra ele descobrir que o cara é um alienígena, tá? Pra ele ter tanta certeza que o cara é um alienígena assim. Sem contar que eles não usam. O anel, ele é mal aproveitado nas cenas de investigação, porque nos quadrinhos ele pode escanear a pessoa, ou pelo menos eles poderiam ter feito isso, né? Que o anel escaneasse a pessoa, e como existem, eles falam que 14 espécies que podem se disfarçar totalmente de humano, o anel falou, não consegui reconhecer, né? Realmente dá como biologia terrestre. Eu preciso ver, gente, o poder que o anel tem, né? Mostrar as várias utilidades que o anel, que essa tecnologia do anel tem, né? Eu gosto mais do questionamento específico sobre o Barack Obama. Que ali a região de Nebraska, nos Estados Unidos, é uma região ali, parece que bem de republicanos ali, bem contra os democratas, né? Falariam muito mal do Barack Obama, né? Você vê até pelo perfil um pouco do Caseiro. Então por isso que eu acho que o Caseiro combina ali com o Nebraska. Ou o cara que tá se passando pelo aquele Caseiro, que assumiu aquela identidade, o alienígena ou o caçador, estudou bem, né, o perfil do cara, e como esse tinha estudado, né, os detalhes sobre futebol americano. Mas esse questionamento eu achei mais interessante, né. Aí o cara falou só uma coisa genérica, parecendo um IA falando assim, Barack Obama é o atual presidente dos Estados Unidos, tal, né. E ele fala de vingança, né, nesse interrogatório ele fala de vingança. E eu fiquei pensando, será que são os caçadores querendo se vingar porque foram substituídos pelos Lanternas? Será que é essa vingança? Ou será que é o Atrocitus que está comandando? Ele é o líder ali da Tropa Vermelha, né? Pra falar pra quem não sabe de quem eu tô falando, né? E ele, no arco dos quadrinhos, ele sobrevive a um massacre que os caçadores, que são a primeira tentativa dos Guardiões de criar uma polícia espacial, que são aqueles robôs dos quadrinhos. Só que eles não dão certo, eles percebem que eles não têm emoções e discernimento para saber exatamente o que é certo e o que é errado, quem que eles devem prender ou julgar. Por isso eles descontinuam os caçadores e têm a ideia de criar os anéis, os Lanternas Verdes, né? Será que é essa vingança ou é o Atrocitus que foi vítima de um massacre feito pelos caçadores e agora quer se vingar? Nos quadrinhos é assim, né? Ele acaba sendo um dos forjadores da energia vermelha, né? Da raiva. Ou será que é alguma podridão dentro dos próprios Guardiões que gerou aquela morte do Abensur? Tem várias possibilidades do que pode ser, né? Mas não fica muito claro ali no depoimento, né? Falando em energia da raiva, né? Eles não citam força de vontade em nenhum momento no episódio, tá? Eles ficam martelando sempre nessa questão do medo, né? E eu senti falta de você se aprofundar. O que supera o medo, né? É a força de vontade, né? Que é a energia do anel da entidade verde, né? Senti falta da citação. Eu espero que eles citem, né? Que eles se aprofundem um pouco, que só não fica no raso, assim, o medo. Só não tem medo e não tem medo, né? Mas o que faz você não ter medo, né? Como que você cria esses pilares pra superar o medo, né? Eu adorei o John Comedor de Casadas. Faltou só ele usar o anel. Será que ele usou o anel na hora pra fazer uma camisinha verde? Da Prudence. Sabor caipirinha. Será que ele usou? Deixa eu escrever essa série de bio. Que Lindelof nada. Eu ia botar uma camisinha verde na cena. Ia ficar uma bosta verde enorme, aquelas bosta quando você tá com problema na vesícula. Ou com diarreia. Uma bosta, ia ficar roteiro com eu escrevendo. Igual os roteiros que eu escrevo pra esse canal. Mas a série não foi tão longe de mim não, hein? Depois daquela
Transaterrestre, o Jon acende o cigarro depois do coito. Depois do coito, ele acende o cigarro dela assim, ó. Usando um anel um pouquinho, né? A gente precisa usar um anel, né? E não um anel sexual, mas um anel. Falando em anel, os efeitos eu achei bem bom, tá, pessoal? O voo, como eu falei, né, ele tá bem legal, né? Os construtos também, eles parecem... não parece muito artificial, eu gosto do que eles criam, mas é, como eu falei, de um jeito muito tímido, né? Que eles... que ele aparece durante a série, os construtos, né? O Hal voando ficou muito bom, né? Ficou da hora de ver, você queria ver mais até o efeito, né? Mas é bem rápido, né? Uma das poucas coisas super-heróicas que o episódio entrega, né? Como eu falei, eu sinto falta do anel sendo usado durante as investigações, né? Pra conseguir identificar alguma coisa, pra colaborar com informações, talvez ele tenha algum vínculo com a rede, com a internet, sei lá. Ser uma inteligência artificial também dentro do anel, né? Eu acho que ele, até o momento, ele tá um pouco nerfado ainda. Eu quero que o caseiro lá falou, o William, alguma coisa, que ele seja uma arma de alta arma de destruição em massa, seja realmente visto, realmente perceba o potencial que o Anel Lanterna Verde tem, né? E depois nós temos 2026, gente, o cliffhanger pro próximo episódio. E pra capturar você pra série, né? O Jon de Cavanhaque, em Nebraska, voltando pra Nebraska. Depois daquela explosão que aconteceu, né? Aconteceu uma explosão, o Hal tinha razão, era um alienígena. Ele consegue conter a explosão com uma bolha. E tem a hora que o alienígena começa a recitar o juramento, começa a deixar ele com raiva, né? E ele acaba se auto-explodindo, né? Talvez ele fosse um caçador mesmo. Fiquei pensando num robô mesmo. Ele se explode pra preservar a missão dele que ele tava ali na Terra. E dali corta pro... E o Hal sobrevive, todo mundo sobrevive, não tem nenhuma vítima dessa explosão. E corta pra 2026, que é o cliffhanger, que é esse gancho aí da série. Primeira coisa que eu queria falar, eu adorei o visual, né? Lembrou o visual do Jon Stewart com cavanhaque. Com aquele sobretudo e uma golinha rolê aqui, aquela camisa com golinha. É muito parecido com o primeiro episódio, se eu não me engano chama No Dia Mais Claro, da animação da Liga da Justiça, que é focado no Jon Stewart. Ele é acusado pelos caçadores de ter explodido e causado a extinção de uma raça, não, acho que a destruição de um planeta, né? Eles fazem uma coisa fake, um holograma que faz o Jon Stewart achar que realmente ele era culpado, né? Aí tem uma cena de julgamento, a Liga vai lá, o Flash quer ser o advogado do Jon e tal. E lembra muito, ele tá com essa roupa onde ele vai visitar uma barbearia ali da região onde ele mora, uma criança vê ele, né? E ele não tem identidade secreta, né? O Jon desde a animação, e eu acho que nos quadrinhos ele também não tem, né? Quem tem mesmo é o Hal. Aí chega o momento Odette Reutemann, a gente vai ter isso na série. Quem matou Hal Jordan? A série foi ousada. Ela mata Hal Jordan. Supostamente mata, né? Vai ficar isso, né? Aí eu tinha que ter sua pitada novelesca, né? Além do Jon comer uma casada, inclusive o marido lá percebe, né? É bom ficar comendo na cozinha do outro, né? É uma indireta, né? Então meio que o corno foi o último ou o primeiro a saber dessa vez. E aqui a gente tem uma cena da Quem Matou Odette Reutemann, versão Lanterna Verde, né? Porque o Hal aparece ali, acho muito estranha a posição, né? Ele aparece morto ali, congelado, com um tiro na testa, na mesma arquibancada onde começa, né, a trama do mistério, né? Na mesma quadra ali, né? A xerife chama o Jon chega de carro até o local, se passa 10 anos daquele ocorrido. Me parece uma cena montada, né? Ele tá congelando ali, sentado, tomou um tiro na testa, você vê o sangue aqui. Acho... E talvez seja fake, né? Será que é um holograma? Será que é algum alienígena que se transformou em Hal Jordan? Ou o próprio caçador ali, transformado, e o Hal forjando sua morte? Tem várias possibilidades, né, ali naquilo. Será que eles realmente vão matar o Hal Jordan, gente? Não sei. O mais importante, Lanterna Verde dos quadrinhos e da história das Lanternas, a gente mal conheceu o personagem, gente. A gente teve mal tempo de se apegar ao Hal Jordan. Tudo bem que o episódio tem 1 hora, né? Então é longo o episódio. Mas a gente não criou conexão ainda. Será que a DC de novo vai cometer o mesmo erro do antigo DCEU de Zack Snyder? De matar o Superman sem ninguém nem ligar pra ele? Tentar ali fazer a morte do Superman sem um renascimento do Superman péssimo também? Será que eles vão fazer a mesma coisa com o Hal Jordan? Eu vou ficar muito triste se isso for, gente. A série vai cair muito pra mim se o Hal Jordan realmente morrer. Sem interação nenhuma com outros super-heróis, sem mostrar isso. Eles podem até mostrar isso em flashback, né?
mas se isso acontecer pra mim vai ser péssimo, péssimo, péssimo. Hal Jordan morrer, mesmo eu sabendo que o protagonista é o John Stewart, ele vai ser preparado pra ser. E eu não me incomodo com isso porque eu lembro de John no desenho da Liga. Eu lembro, e ele e a tropa dos Lanternas tem isso, vários podem ser protagonistas, né? Isso não me incomoda, mas há um motivo pra ele ser o maior dos Lanternas. Ele é o que mais conseguiu ter força de vontade e realizar feitos enormes com o Anel do Lanterna Verde. E a gente ainda não viu isso, né? Por que ele é um grande... Os terrestres, os nós terráqueos na série, você não sabe por que ele é o maior. É o único Lanterna Verde que eles conhecem. Por que o Hal é o maior dos Lanternas? Então a gente não vai ver isso, né? Nessa adaptação. Não faça isso, HBO. Não me importa, eu não me importo que ele morra. Ele tem que morrer com a gente sentindo a morte do Hal Jordan. Ele merece um tratamento à altura do que ele é nos quadrinhos, antes de uma morte, assim. O melhor pra mim da série, por enquanto, pessoal, é um episódio só, óbvio, né? Tô destilando aqui um pouco da minha frustração com algumas coisas e bastante coisa que eu gostei, mas a melhor coisa, o que você quer ver mais, são a atuação do Aaron Pierre, que é o Joe Stewart, e do Kyle Chandler, que é o Hal Jordan, né? É o que eu acho que eu sempre falo. Pra você ver uma fantasia como crível, as atuações são muito importantes. Você precisa não enxergar que o elenco tá fazendo aquilo de qualquer jeito e não passar a verdade, né? E pra mim os atores passam muito a verdade. Você acredita que os Lanternas Verdes são ali uma polícia espacial mesmo, dentro daquele mundo, né? Não, e eu destaco as duas atuações, mas o resto do elenco também, né? Dá a entender ali que aquilo é uma coisa que é comum, todo mundo já vê como normal, né? No mundo ali que o DCU e o James Gunn, Tom King tá criando, né? Eu lembro que uma das séries que me pega com isso me pega no sentido negativo, né? Que eu percebo que não tem uma entrega dos atores pra tornar aquele mundo crível, é a série do Percy Jackson, da Disney. Pra mim, as atuações me tiram totalmente da série, parece que aquilo tudo realmente tá na cara que é tudo de mentira, né? Que é gente atuando. E é muito ruim quando você percebe isso. Eu que não sou nenhum especialista em atuação, né? Mas pra mim fica um pouco nítido quando isso acontece. E eu não senti aqui na série dos Lanternas, né? Mas enfim, por enquanto eu achei a série interessante e só, tá? A gente vai ter que ver como ela se desenvolve, se Hal Jordan realmente vai morrer, que vai ser muito ruim pra mim. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acharam do episódio? Vocês acham que é só uma série de policial, que por acaso tem anéis? O HBO tá com vergonha do material original, de adaptar super-heróis, ela não queria fazer essa adaptação, mas ela não teve escolha. Qual o momento da vida de vocês? Vocês estão um funcionário mais Hal Jordan, foda-se, ou um funcionário mais certinho, um John Stewart? Deixa seu comentário, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele seu amigo nerd que também ama Lanternas Verdes. E não se esquece também de se inscrever no canal, de ativar as notificações para receber meu conteúdo toda vez que o YouTube, que eu postar um vídeo, o YouTube te avisar, tá bom? Deixa um comentário, se inscreve no meu canal. Jimmy, o seu caminhoneiro verde, Leprechaun.